Olá, vamos aprender como fazer um relatório. Antes de apresentarmos o modelo, a gente deve entender as utilidades de um relatório e como ele é formado, qual é o corpo dele. Então, ele poderá ser aplicado em várias situações em que não fornece um relatório padrão. Então, todas as vezes que a gente precisar fazer um relatório e a instituição ou o órgão não nos fornecer uma estrutura de relatório, a gente vai poder usar esta estrutura que eu vou mostrar, que a gente vai estudar aqui agora, porque ela resulta da estrutura padrão da Presidência da República, ou seja, do ofício padrão. Então nós temos várias aplicabilidades para um relatório. O relatório ele pode ser de um estudante, por exemplo, de um ensino médio, pode ser aplicado por um ensino superior, estágio, assistentes sociais, pode ser aplicado relatório a pedido de uma empresa, do seu patrão. Então cabe também tanto às instituições de ensino, às universidades, às empresas, se elas não fornecerem um modelo para que o estudante, o estagiário, o funcionário, o servidor, o empregado possa seguir, vai ser possível utilizar este modelo porque é do ofício padrão da Presidência da República. É o que nós temos de mais correto. Agora, a gente deve ver o seguinte, que existem várias aplicabilidades para o relatório. Então, ele pode ser aplicado pelos estagiários, relatório de aula, relatório escolar, certo? Relatório escolar pode ser aplicado feito um relatório técnico, relatório de uma palestra, relatório de uma visita técnica, relatório de um filme, relatório de trabalho para o chefe, relatório de uma aula que você assista, relatório de uma aula, faculdade, social, enfermagem, trabalho, gestão escolar, um relatório científico, relatório de pesquisa, um relatório de uma viagem que a pessoa faça, como já foi dito, um relatório de aula, um relatório acadêmico. Então são várias as utilidades e aplicabilidade de um relatório. Então, como foi dito, nós estamos usando o ofício padrão, né? A redação oficial para a estrutura do relatório, que se aplica à administração pública como também privada. Então, qual a finalidade? A finalidade básica para a elaboração dessa estrutura de relatório é para a elaboração de comunicação, os órgãos oficiais e privados, impessoais, de modo objetivo, a transmitir o que? Com a mensagem com mais eficácia e permitindo o entendimento imediato. Esses são as finalidades, os objetivos de um relatório padrão. Então, o que é uma redação oficial? Então, a redação oficial se caracteriza pela impessoalidade. É uma linguagem, um culto
que tenha uma linguagem clara, concisão, formalidade, uniformidade, para que a gente não tenha desconexão com relação às estruturas dos relatórios ou dos outros documentos, que tenha uniformidade. Então existem órgãos responsáveis de estruturar estes documentos que são tão úteis na vida da gente. Então a gente está se baseando nesse livro aqui, olha, no Manual de Redação da Presidência da República para todos os documentos oficiais. Só poderá ser usado quando a instituição não fornecer um relatório específico. Aí a gente pode usar sem medo, que a gente não vai errar. Então, o que é um relatório? É uma expressão, é uma exposição circunstanciadas das atividades levadas a termo. Então, levado a termo aqui significa dizer escritas. Pode ser por um cargo, um estudante, pesquisa de campo, um relatório de pesquisa, questionário, então questionário, um relatório de viagem, visita ao museu, a órgãos públicos, trabalhos acadêmicos. Então é geralmente feito para expor situações de serviço, resultado de exames, certo? Resultado de exames, que mais? Resultado de planejamentos, prestação de contas, término de um exercício, relatório de um filme, pesquisas escolares. Então, a sua aplicabilidade ela é imensa. Agora, com relação aos componentes, a estrutura de um relatório. A estrutura do relatório é bem simples. Então, deve ter no título a palavra relatório, certo? A palavra relatório, ela deve aparecer no título com letras maiúsculas. E o vocativo seguido da palavra senhor, seguido do cargo do destinatário e uma vírgula no final. Então nós temos o título, que é a palavra relatório, a palavra senhor, o vocativo senhor, mais o cargo que a pessoa exerce e a vírgula. E o texto ele deve ser paragrafado, ou seja, com parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, só para a gente relembrar, o que é uma introdução? Uma introdução é para apresentar o assunto, é um resumozinho do que está sendo tratado, certo? Especificar quais os objetivos daquele trabalho que está sendo feito. Mencionar como o trabalho é organizado. Por exemplo, o trabalho ele tem 3 capítulos. Então, em X partes, X capítulos, 10 capítulos, 4 capítulos. Um relatório ele não tem uma quantidade fixa de páginas. Vai depender muito do que se precisa especificar. Especificar o que é elaborado em cada capítulo, de forma resumida. A metodologia que foi utilizada no trabalho, se foi pela internet, se foi entrevista. Então, como a gente viu aqui nesse exemplo, um resumo, uma introdução, ela é feita depois de tudo pronto, porque eu tenho que saber quantos capítulos eu fiz, como está dividido os capítulos, qual a metodologia que eu usei, se foi entrevista, se foi pela internet, se foi pesquisa bibliográfica, se foi um filme. Como é que eu vou apresentar o assunto se eu não fiz ainda?
Então, a introdução ela é feita no final. Pois bem, a gente reserva, porque umas 10 linhas vai depender do número de páginas, 5 linhas, 3 linhas, vai depender do número de páginas que eu fizer. Se for numa página só, então a página tem 30 linhas, eu vou reservar no máximo 10 linhas para uma introdução. O certo seria 5 linhas para introdução, se for uma página. Com relação à conclusão, o que é que eu faço na conclusão? Fazer um breve resumo do trabalho. De forma concreta o que aconteceu, quais os objetivos que foram alcançados com o trabalho, explicar o porquê, qual a importância do trabalho para mim, e servir para qual crescimento pessoal. Então são várias as utilidades, ou são são várias utilidades de um relatório, e se deve fazer uma conclusão desta forma. Então o relatório ele é praticamente feito com essa estrutura, e no final a gente vai colocar o desfecho, utilizando a forma de cortesia, local, data e assinatura, mais o cargo e a função, e anexar tudo que foi recolhido de documento, as fotos, os materiais digitados, impressos, os relatórios, material ilustrativo, questionário, etc. A estrutura ela é simples. A estrutura é só esta. É bem simples de um relatório. Não tem dificuldade em a gente. Então temos aqui a palavra relatório. No início a gente centraliza. Nós vamos colocar aqui como fonte Arial Times. Arial Times, ok, fonte 12, e no parágrafo eu coloco um e-mail, certo? Como ele é paragrafado, na primeira linha vai ser 1,25 de parágrafo e justificado. Pronto. Nós temos aqui a estrutura de um relatório. Cargo, senhor, mais cargo e vírgula. Por exemplo, se for um secretário de Estado, senhor secretário, e o pronome de tratamento é excelência. Pronome de tratamento é excelência. Se for um professor, senhor professor, porque é o senhor mais o cargo dele. E o pronome de tratamento para o professor é Vossa Senhoria. Ok? Vossa Senhoria. Aqui nós temos uma introdução, aqui é um texto exemplificativo. A gente introduz. Aqui nós temos o desenvolvimento, é um texto também exemplificativo. Não precisa a gente ler porque não tem nenhuma importância. E aqui nós temos a conclusão. A estrutura dela é basicamente esta. Por fim, eu coloco a cidade, o dia, o mês e o ano 2022. Cidade, dia, mês e ano. Este é tudo em relatório. Agora aqui, para finalizar, a gente vai inserir
o nome completo mais o cargo ou a posição da pessoa que ocupa. Aqui em cima onde tem Antônio Maquiades Alido, a gente coloca a assinatura da pessoa. A pessoa deve assinar, ok? Eu tenho aqui uma assinatura ilustrativa, onde a gente pode perceber aqui deve ser colocado a assinatura da pessoa, ok? A assinatura da pessoa deve ser colocada aqui. A assinatura ela deve ficar aqui, ok? Quem faz o relatório assina. Então, Antônio Maquiades Alido, supervisor. Se você é um estudante, você vai colocar seu nome e colocar a série, a turma, que você está naquele momento. Por exemplo, o aluno do 9º ano do ensino fundamental, o aluno da 2ª série do ensino médio, discente do 8º período de engenharia, estagiário de direito da faculdade e tal, assistente social da prefeitura tal, e assim sucessivamente no lugar deste daqui. Espero que seja útil. Muito obrigado. Até o próximo encontro.